Tenho 27 anos. Sou professora de literatura portuguesa num colégio privado em Lisboa e faço exatamente 2 anos de casada. Quem via de fora costumava dizer que eu tinha muita sorte por ter casado com um homem rico. A família do meu marido tinha uma grande empresa. Eu andava sempre num carro preto de luxo e vivia num apartamento tão grande que, se tentasse limpar tudo numa só manhã, ficava com dores nas costas. Mas eles não sabiam que a coisa que mais me faltava naquela casa não era o dinheiro, mas sim uma simples palavra de carinho entre marido e mulher. O Tiago dava-me tudo o que um homem podia dar com a sua carteira, exceto a sensação de ter sido escolhida por amor. Naquela tarde, a sala dos professores estava mais ruidosa do que o costume, porque a dona Rita, da secção de matemática, tinha acabado de ser pedida em casamento. O noivo dela mandou entregar um buquê de rosas enorme e o anel de diamantes a brilhar fez com que toda a sala se juntasse para ver. Havia quem suspirasse de encanto, quem brincasse, e quem dissesse que casar e ser mimada publicamente daquela forma é que valia a pena. Eu também sorri, disse algumas palavras de parabéns por educação e voltei para a minha secretária para terminar de corrigir uns testes. A dona Rita nunca gostou muito de mim, talvez porque eu falasse pouco da minha vida pessoal, ou talvez porque o rótulo de esposa de um homem rico estivesse colado a mim, soando chique, mas irritante para os ouvidos dela. Ela girou o anel no dedo, olhou para mim e deu um sorriso leve. O anel da Teresa também é bonito. É de marca, não é? O único problema é ser muito simples. Não tem nenhuma pedra. Até parece um anel de compromisso de adolescentes. Fechei a tampa da caneta vermelha, levantei a cabeça e sorri. Cada um tem os seus gostos, dona Rita. Outra professora meteu-se na conversa, num tom de meia brincadeira. Mas é verdade que já trabalhamos juntas há quase 2 anos e nunca vimos o marido da Teresa. No casamento também foi tudo muito discreto, e nos aniversários do colégio ele nunca aparece. Será que o escondes tão bem com medo que nos apaixonemos por ele? A sala inteira riu. Eu sabia que era um riso inofensivo, mas quando a pessoa de quem se riem somos nós, por mais inofensivo que seja, arde sempre. Baixei a cabeça para arrumar os testes, mantendo a voz calma. Ele é ocupado e não gosta de lugares com muita gente. A dona Rita levantou uma sobrancelha. Ocupado ao ponto de não poder ter uma refeição com as colegas da esposa? Ou será que não quer assumir a relação publicamente? Aquela frase caiu no meio da sala tão leve como uma poeira, mas bateu no meu coração com a dor de uma pedra. Nunca fui pessoa de querer vencer discussões no local de trabalho, e muito menos de transformar o meu casamento numa piada para os outros adivinharem. Mas há momentos em que não nos calamos por sermos generosos, mas porque nos habituamos a engolir a amargura. Naquele dia, por algum motivo, não quis engolir mais. Peguei no telemóvel e mandei uma única mensagem ao Tiago. Podes vir buscar-me à porta do colégio esta tarde? Depois de enviar, achei graça a mim mesma. Em 2 anos de casada, nunca tinha ousado pedir-lhe algo tão simples. O Tiago não gostava de ser incomodado durante o horário de trabalho. Não gostava de chamadas desnecessárias e detestava demonstrações públicas de afeto à frente de estranhos. Por isso, quando o ecrã se iluminou com um sim, fiquei a olhar durante muito tempo. Tanto tempo que a dona Rita me perguntou o que se passava para eu estar ali com ar de quem tinha perdido a alma. Ao final da tarde, o carro preto do Tiago parou em frente ao portão do colégio. Não percebo de carros, só sei que era tão caro que o segurança, que costumava gritar com os pais que estacionavam mal, endireitou imediatamente a postura, e alguns professores que passavam abrandaram o passo. Quando o Tiago saiu, trazia uma camisa branca impecável, o casaco do fato cinzento no braço, a postura alta e o rosto frio de quem tinha acabado de sair de uma grande reunião. Todo o portão do colégio ficou em silêncio por um instante muito estranho. Fiquei no passeio, a apertar a alça da mala. O Tiago viu-me e franziu ligeiramente a testa. Provavelmente ainda não percebia por que eu tinha chamado de repente, mas não perguntou logo. Aproximou-se, pegou na minha mala e, perante os olhares cravados em nós, colocou a mão levemente na minha cintura, como se fosse algo que fizesse todos os dias. Já acabaste o trabalho? Perguntou ele. Só com aquela frase,
Quase não consegui segurar o sorriso. As mulheres são estranhas. Às vezes não precisam que o marido se ajoelhe com flores, nem de grandes promessas. Basta que, no meio de uma multidão fria, uma mão pouse na cintura no momento certo para nos enganarmos a nós próprias de que somos amadas. Levantei os olhos para ele, sorrindo de forma muito obediente. Já acabei. Obrigada por teres vindo hoje. O Tiago inclinou-se, baixando a voz. Logo à noite em casa agradeces. Os meus olhos aqueceram. Se alguém de fora ouvisse, pensaria que era uma brincadeira íntima de casal. Mas eu percebi o que ele queria dizer. O nosso casamento tinha uma rotina estranha, sem barulho, sem romance. Mas a cada poucos dias, o Tiago voltava para o quarto, depois de resolver o seu trabalho, e puxava-me para os seus braços. E na escuridão, ele tornava-se tão gentil que eu quase esquecia o quão frio ele era durante o dia. Às vezes perguntava-me como é que um homem que não amava a esposa conseguia abraçá-la com um ar tão possessivo e, ao mesmo tempo, tão cuidadoso. Mas na manhã seguinte, ele voltava a apertar a gravata e a transformar-se no homem distante de sempre, deixando-me sozinha a arrumar a cama ainda quente. Naquele dia, entrei no carro do Tiago sob o silêncio da dona Rita e das outras colegas. Devia ter me sentido vingada, mas no caminho para casa, ao ver a mão do Tiago no volante, senti o coração apertar. A aliança continuava no dedo dele, durante 2 anos. Por mais distante que fosse, nunca a tinha tirado. Encostei a cabeça ao vidro, ouvindo o carro deslizar pelo trânsito da hora de ponta, e disse a mim mesma que não devia ser tão exigente. Havia casamentos muito piores por aí. Pelo menos o Tiago nunca deixou que me faltasse nada. Nunca levantou a voz e nunca me envergonhou em público. Pensei assim até 3 dias depois. Na segunda-feira de manhã, o Tiago voou para o Porto e depois fez escala para Londres, por causa da empresa. Só me disse uma frase antes de ir. Não me disse para me alimentar bem. Não perguntou se eu precisava de alguma coisa. Eu já estava habituada e não o censurei. Naquela tarde, depois da última aula, estava sentada na sala dos professores a corrigir uns planos de aula, quando a dona Marta, na secretária em frente, exclamou de repente: "Meu Deus, olhem para isto. Parece mesmo cena de filme em que os velhos amores sempre voltam." As outras juntaram-se imediatamente. Eu não liguei. Continuei de cabeça baixa a escrever as observações para os alunos, até a dona Marta virar o ecrã do telemóvel para mim. "Teresa, olha lá isto. A mão deste homem é tão bonita como a do teu marido no outro dia, e parece que tem um anel igualzinho ao dele." Eu olhei, e todos os risos da sala pareceram ter sido sugados para muito longe. A fotografia foi tirada no aeroporto Humberto Delgado. O ângulo não mostrava claramente o rosto do homem, mas captou perfeitamente a mão dele a tocar no rosto da mulher. Uma mão que eu conhecia tão bem que não precisava de ver a cara para a reconhecer. Os dedos longos com as articulações bem marcadas, as unhas sempre bem cortadas. Perto do pulso esquerdo, havia um sinal muito pequeno que eu tinha beijado em segredo numa noite em que ele dormia profundamente. A aliança também estava lá, a brilhar sob as luzes do aeroporto, como uma confirmação cruel. A mulher na fotografia estava de cabeça baixa a chorar, com o rosto de perfil, tão frágil e bonita, que qualquer pessoa sentiria vontade de a proteger. E eu também a reconheci. Como poderia não reconhecer? Era a Helena, a minha meia-irmã, por parte do pai. A pessoa que desde criança bastava tossir para pôr a casa inteira em sobressalto. A pessoa por quem o meu pai tinha abandonado a minha reunião de pais para a levar ao médico porque se queixava de dor no peito. A pessoa que eu tinha tentado não odiar durante tantos anos, lembrando-me apenas de que a sua doença a tornava digna de pena. Foi a dona Rita quem quebrou o silêncio. Ela olhou para mim e depois para o telemóvel, com a voz falsamente suave. "Teresa, este não é o teu marido, pois não? O anel é tão parecido." Outra professora disse mais baixo, mas o suficiente para a sala inteira ouvir. "A mulher ali parece a irmã da Teresa, não é? Lembro-me de ter visto uma foto de família na página dela." Eu queria dizer que não era. Queria sorrir para disfarçar, dizer que no mundo há muitos homens a usar anéis iguais, que mãos parecidas não são assim tão invulgares. Mas os meus lábios ficaram rígidos. A maior dor não era a traição.
era ser traída em frente aos outros quando eu própria ainda não tinha percebido o que estava a acontecer. O meu telemóvel vibrou continuamente. A mensagem da Dona Rita chegou primeiro, apesar de ela estar sentada a poucos passos de mim. Teresa, estás bem? Se for mesmo o teu marido, tens de ter cuidado. As famílias ricas são muito complicadas. Logo a seguir, outro link. Um título sensacionalista. Empresário misterioso aluga jato privado e traz ex-namorada gravemente doente de volta a Portugal. A cena dele a limpar-lhe as lágrimas torna-se viral nas redes sociais. Li cada comentário como se estivesse a usar uma faca para me cortar. Diziam que a mulher era tão bonita como um amor inesquecível. Perguntavam que homem conseguiria resistir quando ela chorava assim. Diziam que tinham pena da esposa ao ver o anel na mão do homem. Houve quem dissesse que a esposa devia ser uma coitada, mas perder para alguém assim tornava a humilhação menor. Eu dei um riso muito fraco. Humilhação menor? Afinal de contas, as pessoas ainda tinham a bondade de medir o nível da minha humilhação por mim. Pedi para sair mais cedo. O diretor olhou para o meu rosto pálido e não fez perguntas, apenas acenou. Saí do colégio sob os olhares silenciosos de tanta gente. A mala no meu ombro parecia invulgarmente pesada. O vento soprava a menorosto. O outono lisboeta não estava muito frio, mas eu tremia em vagas sucessivas. Liguei ao Tiago. A chamada deu sinal de impedido. Liguei uma segunda vez, impedido. A terceira vez, ele enviou uma mensagem. Estou numa reunião. Ligo à noite. Só aquelas palavras deixaram-me paralisada no passeio. Ele conseguia estar numa reunião enquanto as redes sociais inteiras o viam a limpar as lágrimas à minha irmã. Ele conseguia estar calmo enquanto as minhas colegas me enviavam mensagens de pena. Ele conseguia não saber que a esposa que deixou em casa estava com uma dor tão grande que não conseguia respirar. Apanhei um táxi para casa. Durante todo o caminho, olhei para o anel na minha mão. Quando casamos, eu gostava tanto dele que todas as noites o levantava para o admirar. O Tiago escolheu alianças muito simples, sem diamantes, sem frases pirosas gravadas. Apenas um par de alianças lisas de uma marca muito cara. Eu cheguei a pensar que alguém como ele não era bom a dizer amo-te, mas usar a aliança todos os dias também era uma forma de reconhecimento. Agora via o quão ridículo isso era. A mesma aliança, na minha mão, era um consolo. Na dele tornava-se prova de uma história de amor que comovia toda a gente. Ao chegar a casa, ainda não tinha tido tempo de trocar de sapatos quando uma onda de náuseas me atingiu. Corri para a casa de banho e vomitei até os meus olhos arderem. Quando apoiei as mãos no lavatório e olhei para o meu rosto no espelho, lembrei-me de repente que o meu período estava atrasado há mais de 10 dias. Como nunca fui regular e estava muito ocupada com os exames, não tinha prestado atenção. Mas naquele momento, um pressentimento estranho percorreu-me a espinha. Abri o armário e peguei num teste de gravidez que sobrara de há uns meses. As 2 linhas apareceram muito rapidamente. Sentei-me no chão frio de mosaico, com o teste na mão, sem saber se devia chorar ou rir. O bebê chegou exatamente no dia em que vi o pai a limpar as lágrimas de outra mulher. O bebê chegou quando eu ainda nem sabia se era uma esposa a sério ou apenas a sombra que o Tiago casara para preencher o vazio deixado pela Helena. Pousei a mão no ventre, que continuava plano e silencioso, e as lágrimas caíram sem aviso. Nessa noite, o Tiago ligou por volta das 11. A voz dele continuava grave e cansada como todos os dias. Já estás a dormir? Eu estava sentada na beira da cama, com o teste de gravidez embrulhado num lenço de papel e o telemóvel aberto na fotografia do aeroporto. Perguntei: já voltaste a Lisboa? Sim, acabei de aterrar. Passei pela empresa para tratar de umas coisas e já vou para casa. Fiquei calada por uns segundos antes de perguntar: a Helena também voltou, não foi? O outro lado da linha ficou em silêncio. Aquele silêncio não foi longo, mas foi o suficiente para o meu coração afundar. O Tiago disse: viste as notícias na internet. Eu dei um riso fraco. A garganta doía como se tivesse espinhos. O colégio inteiro viu. As coisas não são como estás a pensar. A Helena está muito doente. O teu pai ligou a pedir-me ajuda para trazer. A foto foi tirada fora de contexto.
Então por que não me contaste desde o início? O Tiago suspirou, a voz calma até ser cruel. Achei que não era necessário. Não há nada entre mim e ela. Não era necessário. Fechei os olhos. Um homem traz a irmã da esposa para o país num escândalo fotográfico íntimo, deixando a esposa ser alvo de olhares de pena de todo o colégio, e ainda assim diz que não era necessário avisar. Talvez no coração do Tiago, eu nunca tivesse sido alguém que precisasse de justificações. Como eu era boazinha, sossegada, engoliria tudo e na manhã seguinte far-lhe-ia um café como se nada tivesse acontecido. Queria contar-lhe do bebê, queria perguntar-lhe se eu estivesse grávida. Ele ainda acharia tudo isto desnecessário. Mas exatamente nesse momento, o ecrã do meu telemóvel acendeu com outra chamada. O nome no ecrã era Helena. Olhei para aquele nome durante muito tempo. O Tiago chamou. Teresa. Eu respondi. A Helena está a ligar-me. Vou atender. Sem esperar pela resposta dele, desliguei. As minhas mãos estavam geladas quando atendi a chamada. A voz da Helena soou fraca, suave como um fio prestes a quebrar. Teresa, tens um momento? Queria explicar-te o que se passou entre mim e o Tiago. Se não fosse aquela chamada, talvez eu continuasse a enganar-me, acreditando que tudo não passava de um feio mal-entendido. Quando as pessoas amam, têm uma confiança muito peculiar. Mesmo quando a verdade lhes é atirada à cara, tentam desviar o olhar. Basta que o outro dê uma desculpa razoável para que elas próprias remendem o seu coração. Mas mal a Helena falou. Eu percebi que a desculpa do Tiago já não era suficiente. Teresa, não te zangues com o Tiago. A Helena falou baixinho, a respiração vacilante como alguém que tinha acabado de passar por uma longa dor. Ele só tem pena por eu estar tão doente. Não há mais nada entre nós. Sentei-me na beira da cama, a olhar para a minha própria sombra no chão. O quarto era espaçoso, mas frio. O armário do Tiago estava fechado e em cima da mesa ainda estava o relógio que ele tinha tirado antes da viagem. Aquelas coisas lembravam-me de que eu era a esposa dele, mas a voz da Helena ao telefone fazia-me sentir como uma estranha chamada para ouvir os envolvidos distribuírem umas palavras tranquilizadoras. Perguntei: não há mais nada. Significa que já houve alguma coisa, verdade? A Helena ficou em silêncio. Bastou aquele momento de pausa para ser a resposta. Pouco depois, ela suspirou. Isso é passado, Teresa. Na altura éramos jovens e eu estava doente. Há muitas coisas que não se podem explicar bem. Não fique zangada com ele por causa de umas fotos. Eu ri. Um riso tão seco que até eu achei estranho. Ligaste para me explicar ou para me lembrar de que estou a guardar algo que já foi teu? O outro lado da linha inspirou profundamente. A Helena era sempre assim. Bastava dizer-lhe uma palavra mais áspera para ela se tornar imediatamente frágil. E quem estava do outro lado, mesmo tendo razão, parecia naturalmente o vilão. Desde pequena, bastava que ela deixasse cair umas lágrimas para que o meu pai ficasse do lado dela. Eu era diferente. Se chorasse muito, chamavam-me impertinente. Se não chorasse, diziam que era teimosa. Enquanto a Helena, só com um franzir de sobrancelhas, fazia com que todos na casa baixassem o tom de voz. Eu era filha da segunda mulher do Sr. Vicente, com quem ele não chegou a casar formalmente. A minha mãe morreu cedo e eu fui levada para a casa do meu pai quando tinha apenas 7 anos, exatamente na idade em que ainda acreditamos que, se nos portarmos bem, os adultos vão amar-nos. Mas aquela casa já tinha a Helena, a filha mais velha, bonita, de pele clara, frágil de saúde desde nascença, que o meu pai tratava como uma joia preciosa. No dia em que arrastei a minha pequena mala de rodinhas pelos portões da casa do Sr. Vicente, a Helena estava sentada no sofá a beber leite quente. Quando me viu, sorriu de forma muito meiga. És a Teresa? A partir de hoje somos irmãs. Eu acreditei nisso. Crianças sem mãe acreditam facilmente numa mão estendida, mesmo que essa mesma mão mais tarde as possa empurrar para a água. Durante os anos em que vivi na casa do meu pai, não me faltou comida nem roupa, mas faltou-me sempre um lugar claro. À mesa do jantar, havia sempre o prato favorito da Helena. Na sala de estar havia a fotografia da Helena a receber um prêmio de piano. O aniversário da Helena tinha um bolo de 3 andares e muitos convidados. O meu aniversário era, normalmente,
um envelope que o meu pai deixava em cima da mesa, dizendo para eu comprar o que quisesse. Cheguei a convencer-me de que todos a amavam mais por ela estar doente. Como ela estava doente e eu era saudável, ceder um pouco não me faria mal nenhum. Mas de tanto ceder, um dia percebi que as coisas que eu cedia não eram apenas um bocado de bolo ou roupa nova, mas o meu direito de ficar triste, de me zangar, de ser notada pelo meu pai. A Helena não era o tipo de pessoa má que grita e disputa as coisas. Ela era suave, sabia dizer coisas agradáveis e sabia colocar-se exatamente onde a luz incidia. Certa vez, fui selecionada para representar Lisboa num concurso distrital, e o meu pai prometeu que iria ver-me receber o prêmio se eu ganhasse. No dia da entrega, a Helena teve uma crise de dores de estômago. Na verdade, era uma dor ligeira por ter comido fora de horas, mas o meu pai faltou ao evento para a levar ao médico. Lá fiquei eu no palco, olhando para as cadeiras vazias dos pais, com o diploma na mão, a perceber pela primeira vez que há crianças que, por mais que se esforcem, nunca conseguirão vencer o gemido daquela que é amada. A chamada da Helena trouxe-me de volta ao presente com uma frase muito leve. Teresa, eu sei que não gostas de mim, mas desta vez eu realmente não tenho muito tempo. As minhas mãos apertaram o telemóvel. Eu não queria ter pena dela, mas o sangue e as memórias não são coisas que se cortam assim tão facilmente. Perguntei, até que ponto a tua doença é grave? Os médicos dizem que a função dos meus rins está muito má. Tenho andado a fazer tratamentos no estrangeiro? Pensei que estivesse estável, mas agora piorou muito. O pai quis que eu voltasse a Portugal. Pelo menos, se me acontecer alguma coisa, estou perto de casa. Quando ouvi a palavra rim, senti um aperto no fundo da barriga. Talvez por ter acabado de descobrir que tinha um bebê dentro de mim, qualquer coisa relacionada com bisturis, hospitais e carne, fazia-me sentir medo por instinto. Perguntei de seguida, já com a voz rouca. E o que é que isso tem a ver com o Tiago? A Helena respondeu muito devagar. Há muitos anos, o Tiago ficou a dever-me um grande favor. O pai ligou-lhe e ele não podia recusar-se a ajudar. Não o censures. Um grande favor. Fechei os olhos, e de repente apareceu na minha cabeça uma lembrança muito antiga, tão antiga que durante muitos anos quase a tinha coberto de pó. Quando eu tinha 10 anos, a família do meu pai organizou um passeio à Serra de Sintra. Naquele dia, tinha chovido. Os caminhos de terra estavam escorregadios. Os adultos estavam ocupados a montar o grelhador para o churrasco e as crianças corriam por todo o lado. Lembro-me de ouvir um gemido muito fraco atrás de uns arbustos. Corri até lá e vi um rapazito que tinha caído na berma de uma encosta, com a perna a sangrar e o rosto pálido. Tive tanto medo que tremia, mas ainda assim desatei o meu cachecol e atei-o temporariamente sobre o ferimento antes de correr a chamar os adultos. Depois disso, foi tudo uma grande confusão. Ambulâncias, pessoas a gritarem umas com as outras e o meu pai a gritar comigo. Não andes a correr por aí. À noite, em casa, a Helena puxou-me para o quarto, com um ar muito sério, e disse que aquele rapaz devia ser de uma família complicada, que não devíamos falar sobre isso para não nos metermos em problemas. Eu era pequena e estava habituada a obedecer à minha irmã, por isso assenti. Durante muitos anos, nunca mais voltei a tocar no assunto. Uma criança salvar outra criança no meio de um passeio parece algo grandioso, mas para mim, na altura, foi apenas o que devia ser feito. E eu muito menos sabia quem era aquele rapaz. E agora, ouvia a Helena dizer que o Tiago lhe devia um grande favor. O meu coração falhou um batimento. Mas assim que esse pensamento brilhou, eu própria o apaguei. Eu não tinha provas. Além disso, se isso estivesse realmente ligado ao Tiago, por que é que durante todos estes anos ninguém me tinha dito nada? A Helena tossiu novamente do outro lado da linha. A tosse dela era fraca, mas prolongada, como um anzol a prender-se na piedade dos outros. Ao ouvi-la, a minha garganta apertou-se, sem saber se era por pena ou por cansaço. Teresa, disse ela depois de tossir, não quero estragar o teu casamento, mas há coisas que não se conseguem evitar só porque queremos. O pai está muito preocupado. Os médicos dizem que se alguém com a mesma linhagem de sangue for compatível, as probabilidades serão maiores.
Todo o meu corpo enrijeceu. O que queres dizer com isso? A Helena respondeu à pressa. Não, não entendas mal. Não estou a obrigar ninguém. Só estou a expor a situação. O pai disse que, se for preciso, a família toda vai fazer testes e quem for compatível, logo se vê. Mas tu és casada com o Tiago. Sei que a tua posição é delicada, por isso é que te liguei primeiro. Senti um zumbido nos ouvidos. A minha posição era delicada? Eu era a irmã dela, filha do mesmo pai, esposa do homem com quem ela tivera um passado. A pessoa que acabara de descobrir estar grávida no mesmo dia em que ela fora trazida de volta pelo meu marido, com todo o carinho e preocupação que eu nunca recebera. Se aquela família precisava mesmo de um rim, a pessoa mais fácil de arrastar para aquilo não era eu? A Helena estava doente desde pequena. O meu pai amava-a mais do que a própria vida. O Tiago tinha uma dívida vaga para com ela, e eu, desde sempre, tinha sido educada a ser compreensiva. Falei muito devagar. Helena, vou ser honesta. Ligaste-me para me explicar a fotografia da internet ou para sondar se estou disposta a ir fazer o teste? A Helena ficou calada durante tanto tempo que ouvi perfeitamente o som do ar-condicionado do meu quarto. Depois, desatou a chorar. O choro da Helena, ao longo de tantos anos, continuava igual. Sem gritos, sem soluços altos, apenas pequenos gemidos reprimidos, mas de alguém que tentara suportar a dor até ao limite. Se fosse noutra altura, eu ter-me-ia comovido imediatamente. Teria pedido desculpa por ter sido dura e ter-me-ia culpado por ser egoísta com uma pessoa doente. Mas naquele dia, pus a mão no meu ventre e, pela primeira vez, não quis ser a pessoa compreensiva. Desculpa, disse a Helena. Eu realmente não tenho outra alternativa. Bastou essa frase, o suficiente para que todas as suspeitas em mim se levantassem de um salto. Desliguei o telefone sem me despedir. Depois disso, fiquei muito tempo sentada no quarto, num silêncio tão profundo que ouvia o relógio de parede a avançar segundo a segundo. Abri o telemóvel e fui procurar o grupo de mensagens da família do meu pai. Há uns dias, a dona Leonor, a atual mulher do meu pai, enviara uma mensagem muito normal. Este fim de semana, a família vai fazer um check-up geral no hospital. O médico conhecido da Helena vai ajudar. Aproveitamos e fazemos análises ao sangue para ficar completo. Na altura, apenas passei os olhos, pensando que estavam preocupados com a saúde. Mas agora, ao reler cada palavra, senti um arrepio de gelo. Um familiar no grupo respondeu em tom de brincadeira. A família tem de se proteger. É nas alturas de aflição que se vê o que é o sangue. O meu pai colocou um emoji de concordância, sem me mencionar diretamente, sem me perguntar se eu queria ou não. Continuei a deslizar para cima e encontrei uma mensagem privada que o meu pai enviara há 2 dias. Nessa altura, eu estava a dar aulas e não respondi. Teresa, no fim de semana passa cá em casa. O pai precisa de falar contigo sobre a tua irmã Helena. Já és crescida. Tens de saber pensar na família. Olhei para a palavra família e achei graça. Aquela família que na hora de dividir o amor me deixava de fora, mas que na hora de precisar de carne e sangue se lembrava que eu era filha. A náusea voltou a subir. Corri para a casa de banho e tive vômitos secos até as lágrimas me escorrerem. Quando me levantei, olhei para o meu rosto pálido no espelho e subitamente senti medo. Não era medo da Helena, nem do meu pai, nem do Tiago. Tinha medo do meu próprio hábito de ceder. Tinha medo de que, se eles chorassem, me viessem com conversas morais e pusessem o sangue à minha frente, eu cedesse novamente e entrasse naquele hospital como tantas vezes cedi a minha parte a Helena. Mas desta vez, eu tinha um bebé no ventre. Um bebé que não sabia de nada, não tinha feito nada de mal, e muito menos tinha a obrigação de pagar uma dívida moral obscura dos adultos. Eu podia ter me considerado insignificante, mas não me permitia considerar o meu filho insignificante também. Perto da meia-noite, o Tiago chegou. Ouvi a porta abrir, o som das chaves na prateleira, os passos a pararem à porta do quarto. Eu não saí. Fiquei deitada de costas para a porta, com os olhos bem abertos na escuridão. Um bocado depois, o Tiago abriu a porta e entrou. Parou ao lado da cama.
Talvez tivesse percebido que eu estava acordada, mas não acendeu a luz. Já ouviste a chamada da Helena? Perguntou ele. Fechei os olhos. A primeira coisa que ele perguntou não foi: estás bem? Nem o que é que te disseram hoje. Ele perguntou se eu já tinha ouvido a chamada da Helena. Pode não ter sido a sua intenção, mas num momento em que eu já estava destroçada, aquela pergunta foi quase como uma confirmação de que, entre nós, haveria sempre uma terceira pessoa no meio. Respondi: ouvi. Ela está muito doente. Teresa, eu trato deste assunto. Não penses em coisas que não deves. Virei-me para olhar para ele no escuro. O Tiago tinha tirado a gravata. O rosto estava mais cansado do que o costume. Os olhos tinham linhas vermelhas de falta de sono. Noutras circunstâncias, eu já me teria levantado para lhe fazer um copo de água quente, perguntado se ele já tinha comido e fingido que eu própria não precisava de consolo. Mas naquela noite, apenas perguntei: tratas do assunto como? Apagas a fotografia da internet, colocas a tua ex-namorada no melhor hospital e dizes-me para eu não pensar em coisas que não devo? O Tiago parou. Talvez não estivesse habituado a ouvir-me falar daquela maneira. Aos olhos dele, eu continuava a ser a esposa boazinha, que ria quando estava triste, que se calava quando tinha ciúmes, que digeria a sua própria dor. Ele aproximou-se, sentou-se na beira da cama e estendeu a mão para me tocar no ombro, mas eu desviei-me. Ele ficou a olhar para a própria mão no ar e baixou a voz. Não há nada entre mim e a Helena. Ajudei-a por causa de um assunto do passado. É só isso. Que assunto do passado? O Tiago ficou calado. Mais uma vez, o silêncio. O silêncio dele era como um muro. Eu estava deste lado, e toda a verdade estava do outro lado com a Helena, o meu pai, e aquela suposta dívida de gratidão que ninguém queria explicar com clareza. Um bocado depois, ele respondeu apenas: por agora não é preciso falar nisso. Quando as coisas estiverem mais calmas, eu conto-te. Eu ri. Desta vez, ri alto mesmo, mas depois de rir, senti a garganta a arder. Tiago, sabes o quanto esse "não é preciso falar nisso" me cansa? Eu sou tua esposa. Não sou uma pessoa de fora à espera de um comunicado. Ele franziu a testa. Teresa, estás exaltada? Sim, estou exaltada. Porque o meu marido aparece na internet com a minha irmã. Porque todo o colégio olha para mim como se eu fosse uma piada. Porque a família do meu pai manda mensagens sobre fazer testes de sangue para pessoas da mesma linhagem, e tu ficas aqui a dizer-me para não pensar em coisas que não devo. O Tiago olhou para mim fixamente, durante muito tempo. Nos seus olhos passou uma emoção que não consegui decifrar. Talvez fosse espanto, talvez culpa, ou talvez apenas irritação por eu já não ser tão dócil como de costume. Perguntou devagar: quem te falou em exames? Não respondi. Apenas fiquei a olhar para ele e, num instante muito breve, percebi que ele não estava surpreendido por isso existir. Estava surpreendido porque eu sabia. Algo no meu coração afundou-se, de forma leve, mas muito profunda. Naquela noite, o Tiago dormiu no escritório. Eu não o impedi. Ao ouvir a porta fechar-se, sentei-me, liguei o candeeiro da mesa de cabeceira e abri o portátil. A luz azul iluminou as minhas mãos, revelando nitidamente a aliança de casamento no meu dedo anelar. Tirei-a e coloquei-a ao lado do teste de gravidez embrulhado. Ao ver as duas coisas lado a lado, as lágrimas escorreram. De um lado estava o casamento, que eu cheguei a acreditar que me salvaria da sensação de abandono. Do outro lado estava o filho, que chegara sem eu estar preparada. Sabia que, se contasse ao Tiago naquele momento, ele talvez me fizesse ficar. Mas ficar para quê, quando ele escondia todas as verdades importantes, quando eu não sabia se ele me protegia a mim ou a dívida para com a Helena, quando o meu pai podia entrar a qualquer momento e dizer: tens de pensar na família para me arrastar para a mesa de operações sem eu nunca ter concordado? Digitei na barra de pesquisa: modelo de divórcio por mútuo consentimento. O ecrã mostrou muitos resultados. Descarreguei um modelo e olhei para as palavras secas sobre bens comuns, filhos em comum e deveres pós-divórcio. Na parte dos filhos, a minha mão tremeu. Nunca pensei que um dia colocaria o pequeno bebê que estava na minha barriga num documento tão frio.
mas foi exatamente essa frieza que me fez ficar mais lúcida. Coloquei a mão sobre a barriga. Lá fora, já era madrugada em Lisboa. As luzes dos prédios em frente apagavam-se gradualmente, deixando apenas alguns feixes isolados, como pessoas acordadas a deshoras que não têm com quem falar. Respirei fundo, limpei as lágrimas e disse a mim mesma muito claramente: se ninguém nesta casa me salvar a mim e ao meu filho, eu terei de nos salvar. Na manhã seguinte, quando o Tiago saiu do escritório, os papéis do divórcio já estavam em cima da mesa de jantar, mesmo ao lado da aliança que eu tinha tirado na noite anterior. Não fiquei sentada à espera que ele assinasse, nem fiz uma cena de choro para parecer sofrida. Apenas coloquei ao lado uma ecografia dobrada ao meio, mas no fim, puxei-a de volta e guardei-a no fundo do bolso do casaco, como se, enquanto ele não soubesse da existência do bebê, eu ainda pudesse guardar uma última réstia de segurança para nós os dois. O Tiago ficou muito tempo em pé diante da mesa. Ouvi-o puxar a cadeira, o barulho do papel e o som leve do anel a tocar na pedra da mesa. Eram sons tão baixos que, num dia normal, eu nem daria por eles. Mas naquela manhã, cada barulho dele parecia uma agulha a espetar-se nas minhas costas. Fiquei na cozinha, a lavar o mesmo copo de vidro vezes sem conta, até a água fria me deixar a ponta dos dedos dormente. Passado um bocado, o Tiago chamou: Teresa, vem cá. Desliguei a torneira, limpei as mãos e saí. Ele ainda estava com a roupa de casa, o cabelo um pouco despenteado porque provavelmente não tinha dormido muito na noite anterior. Mas o seu rosto tinha recuperado a calma habitual. A mesma calma que antigamente me fazia sentir segura, agora deixava-me gélida, porque eu não sabia se por trás dessa calma estava amor por mim, ou apenas o hábito de controlar tudo para que ficasse limpo e arrumado. Pousou a mão sobre os papéis e perguntou: Estás a falar a sério? Olhei para o papel e depois para o anel. O mesmo anel que eu temia perder até a dormir, mas ao tirá-lo, percebi que o meu dedo ficou estranhamente leve. Respondi: Eu não uso o casamento para ameaçar ninguém. Tu conheces-me. O Tiago franziu a testa. Só por causa daquelas fotos e das palavras da Helena, dei um sorriso amargo, sentindo algo no peito a rachar ainda mais. Ainda pensas que é só por causa das fotos? Ele calou-se. Nos olhos dele vi cansaço e uma certa frustração contida. Provavelmente, para o Tiago, ter me explicado que não havia nada entre ele e a Helena já devia ser suficiente. O resto, a forma como fui olhada com pena pelos meus colegas, a maneira suave como a minha irmã mencionou o mesmo sangue como se fosse uma faca, o terror que me fez vomitar na noite passada para ele, eram apenas exageros de mulher. Puxei a cadeira e sentei-me em frente a ele, tentando não tremer a voz. Tiago, se ontem me tivesses contado a verdade desde o início, eu podia chorar, mas ouviria. Se me tivesses dito que ajudavas a Helena por causa de um favor do passado, e me explicasses qual era o favor, eu poderia ficar incomodada, mas saberia qual era o meu lugar. Mas tu apenas me disseste para não pensar em coisas erradas. Tu escondeste. A minha família escondeu. E a Helena atirou meias palavras para eu própria adivinhar. E ainda assim, queres que eu acredite no quê? O Tiago olhou para mim, com os olhos negros muito fundos. O caso da Helena é complicado. Não queria envolver-te nisto, mas eu já fui envolvida. Pousei a mão na borda da mesa, cravando as unhas na madeira até doer. Sou tua mulher, a meia-irmã dela, a pessoa a quem pediram para ir fazer as análises ao sangue, a pessoa a quem toda a escola perguntou se o marido andava a trazer a ex-namorada do estrangeiro. Não querias envolver-me, mas perguntaste-me se eu estava a ser empurrada para isto? A sala ficou em silêncio. Da varanda subia o ruído do trânsito na rua, muito distante, mas muito real, como se a vida lá fora continuasse a correr normalmente. Enquanto naquele apartamento, duas pessoas que costumavam dormir na mesma cama olhavam uma para a outra, como se estivessem em margens opostas. O Tiago pegou nos papéis, deu uma leitura rápida e pousou-os. Não vou assinar. Eu já esperava essa resposta, mas ouvir sair da boca dele fez-me doer o coração. Não sei se me doeu por ele não querer deixar-me ir, ou se pela forma como essa negação ainda parecia uma ordem. Perguntei: porque ainda me amas, ou porque ainda não estás habituado a que outros decidam por ti?
O olhar do Tiago escureceu e disse muito devagar: Teresa, não digas coisas que te magoem a ti própria. Não me estou a magoar. Olhei-o nos olhos. Só estou a dizer aquilo de que tens fugido há 2 anos. Desde o dia do casamento, nunca perguntei ao Tiago se me amava. Tinha medo da resposta e do silêncio que poderia seguir-se. Disse que as mulheres que casam com homens ricos não devem exigir amor, mas eu nunca tinha casado com o Tiago por dinheiro. Amei-o desde que era uma jovem recém-formada. Vi-o num jantar na casa do meu pai, em pé à janela a atender uma chamada, com o rosto de perfil iluminado, frio e solitário. Achei que via alguém que precisava de carinho, mas mais tarde percebi que há pessoas que não são destituídas de carinho, apenas que esse carinho pode não ser para nós. O Tiago levantou-se e pegou no casaco nas costas da cadeira. Tenho uma reunião urgente. Falamos à noite. Lá vinha-o à noite. Lá vinha-o falamos. O meu casamento parecia estar sempre em segundo plano, atrás do trabalho, atrás da Helena, atrás daquilo que o Tiago achava mais importante do que os meus sentimentos. Eu também me levantei, com uma voz tão calma que até eu fiquei admirada. Hoje à noite tenho uma reunião no colégio, e amanhã vou a um retiro de formação. Ele parou. Formação sobre quê? O colégio vai enviar professores para dar apoio de literacia numa aldeia na Serra, no distrito de Vila Real. São 3 dias. Já me inscrevi. O Tiago virou-se para olhar para mim. E por que é que não me disseste? Dei um sorriso amargo. Tu também não me disseste que a Helena estava de volta a Portugal. Aquela frase fez-lhe gelar o rosto. Se fosse noutra ocasião, eu pararia ali, com medo de o irritar. Mas naquele dia, eu não quis parar. Há dores que, quando oprimidas durante muito tempo, não nos fazem chorar alto, mas transformam-se numa calma muito afiada. O Tiago olhou para mim por mais uns segundos e disse apenas: Para onde quer que vás, envia-me o itinerário. Não respondi. Ele saiu de casa. O som da porta a fechar-se foi suave, mas suficiente para que o espaçoso apartamento parecesse de repente vazio. Sentei-me, olhei para os papéis de divórcio que continuavam sem a assinatura dele e abri a mala para retirar a ecografia. A confirmação da gravidez no papel fino não parecia grande coisa, mas eu olhei para aquilo como se fosse uma vida a agarrar-se a mim para pedir para viver. Não enviei o itinerário ao Tiago. Apenas avisei a minha coordenadora que falasse com a direção e fiz uma pequena mala. Pus lá dentro umas roupas largas, vitaminas, um caderno, os exames, algum dinheiro, os cartões do banco e um colar de pedra verde que o Tiago me dera na última viagem de negócios. Segurei naquele fio durante muito tempo. A pedra verde na palma da minha mão era fria e bonita, tal como o amor do Tiago na minha imaginação. Parecia precioso, mas tocá-lo não aquecia o suficiente. Pensei em deixá-lo, ali, mas no fim guardei-o na mala. Não foi por apego material, mas porque há coisas que, mesmo magoando, continuam a ser parte das nossas vidas. Lembro-me da noite em que ele o colocou ao meu pescoço, num momento de ternura, deu-me um beijo na testa e perguntou se eu gostava. Adorei tanto que passei a noite inteira, com medo de dormir de lado para não o riscar. Agora, percebia que uma pessoa pode ser terna conosco num momento e, no instante a seguir, quebrar-nos em pedaços. E ambas as coisas serem verdade. Na noite antes da partida, o Tiago não voltou a casa. Mandou-me uma mensagem perto da meia-noite. Estou no hospital. A situação da Helena agravou-se. Vai dormir. Li a mensagem 3 vezes, sem um pedido de desculpa por não ter vindo conversar, sem perguntar se eu já tinha jantado, e muito menos algo parecido com um marido que vê os papéis de divórcio da esposa em cima da mesa. Apenas a Helena agravou-se. Vai dormir. Respondi. Ok. Após enviar aquela única palavra, desliguei o telemóvel. As lágrimas não caíram mais. Talvez só choremos quando ainda esperamos ser consolados. Mas quando compreendemos que não somos a pessoa escolhida no momento importante, até as lágrimas aprendem a economizar-se. Na manhã seguinte, fui para a paragem dos autocarros muito cedo. Choviscava em Lisboa. As estradas estavam úmidas e cinzentas. Os cafés à beira da rua mal começavam a abrir. O cheiro de pão quente e do galão misturava-se com o ar gélido da manhã. Arrastei a mala no meio das pessoas apressadas.
Tinha um pequeno desconforto na barriga, mas não doía muito. Disse a mim mesma que eram só 3 dias. Era o tempo suficiente para fugir da espiral que me sufocava e para decidir como falaria ao Tiago sobre o bebê quando voltasse. Ainda não estava suficientemente forte para decidir tudo no imediato, mas sabia que, se ficasse naquele apartamento, seria desgastada até a exaustão pelo silêncio dele. Na carrinha, a minha coordenadora enviou uma mensagem a dizer que o retiro seria na Vila das Pedras, em Trás-os-Montes. Como tinha chovido muito, devíamos trazer roupas impermeáveis e remédios. Olhei para a mensagem e senti uma ligeira inquietação, mas pensei que se a escola tinha organizado as coisas, devia ser seguro. A carrinha arrancou. Lisboa ficou para trás através do vidro embaciado. Pousei a mão sobre a barriga e sussurrei bem baixo para só eu ouvir. A mamã leva-te para longe uns dias. Não tenhas medo. Dormitei quase toda a viagem. Às vezes sonhava com o Tiago no aeroporto a limpar as lágrimas da Helena, enquanto eu chamava por ele lá atrás e ele não olhava. Outras vezes sonhava que era pequena e corria pelos caminhos de terra da Serra de Sintra. O cachecol na minha mão estava manchado de sangue e a Helena murmurava ao meu ouvido: "Não contes a ninguém. Há coisas que só atraem problemas." Quando acordei, a carrinha já estava numa estrada zigue-zagueante. Lá fora, montanhas baixas e nuvens cinzentas carregadas. A Vila das Pedras era mais pobre do que eu imaginava. A pensão onde ficávamos, atrás da junta de freguesia, tinha paredes amareladas pelo tempo e um cheiro à umidade nos corredores devido à chuva prolongada. Quem nos recebeu foi o vice-presidente da junta, um homem na casa dos 40 anos, de pele queimada pelo sol, que falava com um forte sotaque transmontano. "Com esta chuva, é um tormento, senhora professora. Os alunos daqui raramente veem professores de Lisboa virem ajudar. Peço desculpa pelo incômodo." Sorri e aceitei a chave do quarto. O primeiro dia de trabalho correu bastante bem. Dei aulas para ensinar aos professores locais a dinamizar as sessões de leitura, ao ver as crianças nos seus uniformes, gastos a ouvir a chuva bater nas janelas, senti o meu coração acalmar-se. Num sítio longe daquelas fotos na internet, longe dos olhares dos colegas e longe do meu apartamento frio, eu conseguia respirar um pouco melhor. Uma menina estendeu-me uma pequena maçã e disse: "Professora, coma. Foi o meu avô que plantou." Aceitei, mordi e o sabor era um pouco amargo, mas apertou-me a garganta. Se o meu bebê nascesse, será que teria dias assim, com a mesma inocência? Ou já nasceria a ter de carregar os problemas dos adultos? Na tarde do segundo dia, a chuva caiu ainda mais forte. O sinal de telemóvel ora ia, ora vinha. O Tiago ligou 2 vezes, mas não atendi. Não por querer castigá-lo, mas porque não sabia o que dizer. Se ele me perguntasse: "Onde estás? Estás bem?", eu seria capaz de desatar a chorar. Mas se apenas perguntasse o meu itinerário e mandasse não dar preocupações, eu temia começar a rir-me histericamente. Então, mandei-lhe uma mensagem: "Estou ocupada com as formações. Falamos quando voltar a Lisboa." Ele respondeu alguns minutos depois: "Não desligues o telemóvel." Fiquei a olhar para aquela frase. Desde que tínhamos casado, raramente o Tiago usara aquele tom de ordem por mensagem. Antes, acharia que estava preocupado, mas agora via isso como tarde demais. Guardei o telefone na mala e acompanhei a equipa até ao agrupamento de escolas, a mais de 10 quilômetros da pensão, onde íamos distribuir livros aos alunos durante a tarde. O caminho da escola serpenteava pela encosta da serra. A carrinha de passageiros andava devagar por causa da lama escorregadia. Embaixo, uma ribeira barrenta ameaçava transbordar. O vice-presidente seguia ao lado do condutor, virando-se para nos tranquilizar. "Nesta estrada não há problema se conhecermos os caminhos, mas esperamos que a chuva não piore." Eu estava sentada perto da janela. Pousei a mão sobre a barriga, com o coração apertado. A chuva batia na janela da carrinha em vagas sucessivas, escorrendo em grossas cortinas de água que faziam a paisagem parecer um filme velho. A entrega de livros acabou mais cedo, porque a junta avisou-nos que havia risco de derrocadas em alguns pontos. Regressamos à carrinha quando já estava a escurecer. A meio caminho,
Deparamo-nos com terra e pedras que bloqueavam a estrada. O condutor parou. O vice-presidente e uns homens saíram para inspecionar a situação. Também saí porque estava muito abafado lá dentro. A chuva gelada bateu-me na cara. O telemóvel vibrou na minha mala e apareceu o nome do Tiago no ecrã. Olhei para o nome. Não percebi por quê, mas naquele instante quis atender. Talvez fosse porque já estava escuro, as montanhas eram assustadoras, a chuva muito violenta, e percebi que por muito zangada que estivesse, num momento de medo extremo, ainda era a ele que eu queria ligar. Assim que atendi, ouviu-se um estrondo bizarro da encosta acima de nós, um som muito surdo e pesado, como se a terra estivesse a rasgar-se. Alguém gritou: "Corram!" Tudo aconteceu em segundos. Terra e pedras da montanha deslizaram. Água com lama rolou como uma besta feroz. Fui derrubada por uma força brutal. O telefone voou da minha mão, a mala soltou-se do meu ombro. No meio da chuva e dos gritos, só tive tempo de abraçar firmemente o meu ventre por instinto. Uma mão agarrou-me e puxou-me de lado, e a seguir a minha visão ficou completamente negra. Quando acordei pela primeira vez, ouvia vozes a chamarem longe. Todo o meu corpo doía e o cheiro à terra úmida enchia-me o nariz. Tentei abrir os olhos, mas sentia-os pesados. Queria chamar pelo Tiago, mas a minha garganta não conseguia soltar um som. A minha mão continuava no meu ventre. O medo que senti naquele momento não se assemelhava a nenhum medo que já tivera. Já não tinha medo de morrer por mim. Tinha medo que o bebé, que o pai ainda nem conhecia, tivesse de ficar ali comigo num lugar desconhecido. Mais tarde, soube que um grupo de pastores me puxou da margem da lama antes que a corrente de água me levasse para mais fundo. Mas a minha mala não teve tanta sorte. Ficou presa nuns arbustos esmagados pela lama. Lá dentro tinha os papéis do trabalho, do divórcio, documentos pessoais molhados e a caixa do colar de pedra verde. Quando a equipa de socorro encontrou a mala, pensou que a dona tinha sido engolida pela lama. Quanto ao Tiago, a última chamada durou apenas 7 segundos. 7 segundos em que não houve resposta da minha parte, apenas o barulho da chuva, dos gritos e o estrondo aterrador que se seguiu. Quando o Tiago o ouviu, abandonou a reunião, pegou no carro e viajou pela noite fora como um demente. Na manhã seguinte, com a área das derrocadas vedada, o Tiago estava no meio da lama gelada. Os seus sapatos de cabedal afundavam-se no solo lamacento e a camisa estava cheia de vincos. Um dos membros da equipa de resgate deu-lhe a minha mala. A mala, que eu sempre conservara limpa, estava deformada, com a alça rasgada de um lado e o fecho encravado na lama. O Tiago segurou-a com ambas as mãos, como se aquilo que pegava não fosse uma mala, mas a última parte da sua mulher. Abriu-a e viu o papel do divórcio esmagado e a pequena caixa do colar de pedra verde. Passado muito tempo, ergueu a cabeça, com os olhos assustadoramente vermelhos, e perguntou com uma voz fraca no meio da chuva incessante: "Onde está a Teresa?" Ninguém conseguiu responder. Há um período na minha vida do qual não me recordo bem pelas minhas próprias memórias, mas pelo que me contaram depois. Disseram que depois da derrocada, o Tiago não parecia o marido à procura da esposa, mas sim alguém a quem tinham arrancado metade do corpo, continuando a tentar segurar-se em pé no meio da lama. Eu não o vi com os próprios olhos. Anos mais tarde, ouvi o vice-presidente da junta contar que aquele homem continuou lá fora, todo sujo de lama e a apertar a minha mala, enquanto repetia sempre: "Onde está a minha mulher?" Sem parecer compreender o que as pessoas lhe diziam. Nessa altura, eu nada sabia. Estava deitada numa cama, numa casa de pedra com telhado de ardósia, pertencente a uma família local a cerca de 3 quilômetros do local da derrocada, em delírio pela febre. Tinha panos úmidos na cabeça, e o soro pingava da garrafa que fora levada pelo centro de saúde. Quem me salvou foi o senhor Joaquim, um homem que andava na casa dos 50 anos. Ele fora ver como estava o rebanho e encontrou-me perto de uma ribanceira, parcialmente coberta de lama. O senhor Joaquim disse que, se chegasse mais tarde, a água tinha subido e não havia forma de sobreviver. Ele não sabia quem eu era. Apenas me tinha ouvido murmurar em febre: "O meu filho." E eu abraçava tanto o meu ventre que as mulheres da aldeia tiveram muita dificuldade em despir-me a roupa molhada.
Só acordei na tarde do terceiro dia. A casa era baixa, de pedra rústica. Lá fora, a chuva parecia ter passado, mas o céu ainda estava cinzento. A mulher que cuidara de mim era a mulher do Joaquim, a dona Fátima. Ela estava perto da lareira, e quando viu que abri os olhos, não conseguiu não chorar de alegria. Deu-me umas colheres de água com açúcar. Assim que recobrei um pouco dos sentidos, pousei as mãos sobre a barriga e a dona Fátima percebeu. Ela falou-me com um sotaque carregado, mas quente. A senhora do centro de saúde disse que o coração do bebê ainda bate, mas tens de ter cuidado, menina. Não chores muito, por causa do teu filho. Bastou aquela palavra filho para eu desatar a chorar como uma criança. A lama, a dor toda, a mágoa que eu tinha, pareceram recuar naquele momento. O bebê estava vivo. Nós as duas sobrevivemos. Achei que tinha sido deixada para trás por todos, e afinal de contas, dentro deste corpo, estava uma vida que teimosamente se agarrou a mim até ao fim. Passados 2 dias, a presidente da junta perguntou-me como podiam contactar a minha família. O meu telemóvel perdeu-se, os meus papéis também não estavam comigo. Eu conseguia dizer os números do Tiago. Lembrava-me deles tão bem que, mesmo em delírio de febre, acho que os conseguiria ditar. Mas quando a senhora colocou o telefone à minha frente, a minha mão bloqueou. Olhei para o ecrã a brilhar e depois para a minha barriga. Veio-me à cabeça a mensagem do Tiago. Estou no hospital. A situação da Helena agravou-se. Vai dormir. Veio-me à cabeça a frase da Helena. Se alguém com a mesma linhagem de sangue for compatível, as probabilidades serão maiores. E o olhar do Tiago quando mencionei o exame de sangue. Não surpreso por o assunto existir, mas surpreso por eu saber. Pousei o telefone e menti pela primeira vez na vida com uma calma de fazer pena. Não me lembro dos números. A minha casa fica longe. Posso contactá-los mais tarde eu mesma? A presidente olhou para mim e talvez não tenha acreditado completamente. Mas as pessoas numa zona de catástrofe têm centenas de coisas para tratar. Ninguém tinha tempo para obrigar uma mulher acabada de escapar à morte a revelar a vida da sua família. Fui levada para o hospital distrital para fazer novos exames e fiquei lá em observação mais 3 dias. O médico disse que o feto estava débil devido aos hematomas e ao frio e que se eu quisesse segurar a gravidez, tinha de fazer repouso absoluto durante uns tempos. Assenti, sem ousar perguntar muito, apenas segurando o papel da ecografia, a preto e branco como se fosse um amuleto. Também nesses dias, lá fora, o Tiago encontrou o papel do divórcio na minha mala. Mais tarde ouvi contar que ele ficou sentado sozinho na tenda da equipa de resgate, a ler e a reler o papel borrado pela água. No final do documento, estava a minha assinatura, o traço da caneta trêmulo porque naquela noite eu tinha chorado muito. Além do papel de divórcio, ele encontrou também um bilhete que eu começara a escrever, com apenas algumas linhas. Tiago, não sei a quem amaste no passado, nem por que motivo casaste comigo, mas não posso ficar à espera que outras pessoas decidam o destino da minha vida e do. Se eu voltar, divorciamo-nos. Eu tinha escrito meu filho, mas como a água lamacenta esborratou a tinta, não se conseguia ler bem. O Tiago só conseguiu ler destino da, e o resto era uma mancha negra. Talvez o destino quisesse prolongar aquele castigo um pouco mais, para que ele não soubesse de imediato que, na minha raiva e no meu medo, eu tinha levado o seu filho para longe de Lisboa. O Tiago ligou para o colégio, ligou para a organização do retiro, ligou para todas as pessoas da equipa. Ele contratou equipas de busca extra em Trás-os-Montes, pediu mapas da região e meteu-se em caminhos de lama que até os habitantes locais recusavam atravessar. Disseram que ele não dormia, que lhe traziam roupa lavada, mas que ele nem se dava ao trabalho de vestir, e que a comida ficava fria à sua frente até ser levada de volta. Alguém o aconselhou a ir descansar e ele apenas perguntou: se fosse a sua mulher que estivesse desaparecida, você ia descansar? Não sei estas coisas para me tentar comover. Ao contá-las, apenas quero ser justa. O Tiago errou, mas não era o tipo de homem que, perdendo a esposa, regressaria tranquilamente aos braços de outra. O seu erro foi achar que o amor não precisava de ser dito, achar que se a esposa estava a seu lado,
Obviamente o compreenderia. Achar que uma mulher que recebe uma bela casa, roupas caras e o estatuto de esposa não tem motivos para entrar em desespero. Só quando eu desapareci é que ele percebeu que há coisas que, quando se perdem, não se compram com dinheiro. A família do meu pai soube da notícia no dia seguinte. O meu pai foi para a serra com a dona Leonor, enquanto a Helena ficou no hospital devido ao agravamento da sua doença. Não sei se o meu pai chorou de verdade ou se chorou apenas para os outros verem, mas disseram-me que, quando viu a minha mala, deixou-se cair na cadeira. A dona Leonor tapou a cara a chorar, repetindo sem parar: por que é que esta rapariga foi tão insensata? Se tinha algum problema, devia ter falado em casa. Quem é que vem fugir para o meio do nada? Ninguém voltou a mencionar o teste de sangue daquele fim de semana. Ninguém ousou mencioná-lo à frente do Tiago. Após 7 dias de buscas, continuavam sem me encontrar. O rio de lama tinha arrastado tudo para as zonas mais profundas e os corpos de algumas outras vítimas também não estavam inteiros. A escola fez o seu relatório. A junta elaborou a lista dos desaparecidos e a família do meu pai organizou uma missa em minha memória em Lisboa porque não havia corpo. Tornei-me um nome num papel, uma fotografia ao lado de umas velas e uma história triste que alguns colegas contavam com um tom de pena. A dona Rita mandou uma coroa de flores. Soube disso por uma velha amiga. Mais tarde, disseram que ela chorou imenso na escola, dizendo que nunca pensou que aquelas brincadeiras de mau gosto seriam a última vez que falaria comigo. Não a culpo. A vida por vezes é cruel. Aquilo que pensamos ser apenas uma brincadeira inofensiva pode ser a gota de água que faz transbordar um copo que já estava rachado há muito tempo. O Tiago não assistiu à missa em minha memória. Pelo menos as pessoas de fora não o viram lá. O meu pai deve ter ficado zangado com isso. Os parentes devem ter murmurado que o genro rico era um insensível. Mas eu soube pelo vice-presidente da junta que naquele preciso dia o Tiago continuava em Vila das Pedras, em pé debaixo de chuva, junto à ribeira bloqueada pela lama, com o colar de pedra verde lavado na mão. Ele não acreditava que eu estivesse morta. Não porque tivesse provas de que eu estava viva, mas porque era obstinado ao ponto de recusar aceitar o que todos os outros já tinham aceitado. Nessa altura, eu estava num autocarro a caminho do litoral. A barriga ainda doía ligeiramente. Estava nitidamente mais magra. Na carteira só tinha um pouco de dinheiro que a dona Fátima me enfiara à socapa e uma declaração provisória do hospital. Antes de partir, ajoelhei-me para agradecer à dona Fátima e ao senhor Joaquim. A dona Fátima apertou-me as mãos, olhou para mim muito tempo e disse: se não queres voltar, eu não pergunto por quê. Mas uma mulher grávida e sozinha sofre muito. Se encontrares gente decente, agarra-te a eles. Não sejas orgulhosa quando tens uma criança na barriga. Lembro-me daquela frase até hoje. Uma pessoa que não é da família, ao encontrar-nos na nossa fase mais destroçada, consegue dizer palavras mais genuínas do que muitos familiares de sangue. Não voltei para Lisboa, nem fui diretamente para a terra da minha mãe, com medo que o Tiago ou a família do senhor Vicente me procurassem lá. Escolhi uma vila costeira do centro de Portugal, a Nazaré, onde a minha mãe tinha vivido alguns anos antes de ir para Lisboa e conhecer o meu pai. Lá vivia uma velha amiga da minha mãe, a tia Lourdes, que tinha uma pequena sapataria e arranjos de costura numa viela perto do mercado. Fui à procura dela, guiando-me por memórias dispersas das histórias que a minha mãe contava, sem muita esperança. Mas quando ouviu o nome da minha mãe, a tia Lourdes ficou paralisada no meio da loja, puxou-me para um abraço e chorou como se abraçasse uma parte do passado que julgava perdida. Usei o apelido da minha mãe nos papéis de residência temporária. Não para fazer algo ilegal, apenas não queria que ninguém ouvisse o nome do meu pai e chegasse à família Vicente em Lisboa. A tia Lourdes deu-me um quarto pequeno nas águas furtadas por cima da loja. Durante o dia, ajudava-a a apontar encomendas, revia trabalhos de alunos online e escrevia conteúdos para agências de publicidade. À noite, deitava-me de lado porque as costas me doíam, com as mãos no ventre a ouvir as ondas ao longe, misturadas com o som da carrinha do pão ou das motas na viela. Nessas noites, eu sentia tantas saudades do Tiago que chegava a odiar-me. Dizem que quem odeia alguém é porque já não ama. Não é verdade.
Havia dias em que eu odiava o Tiago ao ponto de querer apagar a sua existência da minha vida. Mas quando a minha filha deu o primeiro pontapé de leve na barriga, a primeira pessoa a quem eu queria ligar para contar era ele. Pegava no meu telemóvel novo, olhava para o número dele que sabia de cor e voltava a apagar o ecrã. Dizia a mim mesma que ele estava com a Helena, que estava a pagar a dívida que ele considerava ser o mais importante. Se eu voltasse agora, não tinha a certeza se seria recebida como esposa ou se seria posta numa balança para ver se a minha linhagem sanguínea era compatível. A minha gravidez não foi fácil. Tinha muitos enjoos, e tudo o que comia enjoava-me. Numa das noites, a minha tensão baixou tanto que a tia Lourdes teve de me levar ao hospital. Sempre que o médico perguntava onde está o marido, eu dizia que ele trabalhava muito longe. De tanto repetir, tornei-o num hábito, mas o hábito não significa que não doa. Certa vez, na sala de espera, vi um jovem marido agachar-se para atar os atacadores da mulher grávida, a resmungar enquanto o fazia. Eu disse-te para comprares sapatos de enfiar, mas não ouves. Com essa barriga, como é que te dobras? A mulher riu e deu-lhe uma palmada leve no ombro. Eu virei a cara e as lágrimas caíram-me na máscara. Dei à luz a Sofia numa noite de chuva muito intensa, quase igual à noite em que fugi da vida do Tiago. Inicialmente a médica disse que podia ser parto normal, mas no fim tiveram de fazer uma cesariana de urgência porque o batimento cardíaco do feto estava instável. A tia Lourdes ficou no corredor a assinar os papéis em nome da família, com as mãos a tremer tanto que assinou mal 2 vezes. Quando fui levada para o bloco operatório, estava paralisada de medo. Não por medo da dor, mas pelo medo de, se algo me acontecesse, a minha filha ficar sozinha no mundo, tal como eu fiquei na casa do meu pai. Quando o choro da Sofia ecoou na sala, eu chorei também. Ela era vermelhinha, muito pequena, com os olhos bem fechados e a boca torta, como se estivesse a culpar a mãe por tê-la trazido a um mundo tão ruidoso. Chamei-lhe Sofia, porque durante a gravidez eu gostava tanto desse nome, e passei a chamar-lhe carinhosamente Sophie. A tia Lourdes riu e disse que o nome soava a doce, e eu sorri de volta. Não interessava a riqueza, desde que a minha filha vivesse. Nos primeiros meses a seguir ao parto quase não dormia. A Sophie tinha muita ranhoca e mamava pouco. Sempre que ela tinha febre, andava com ela ao colo, de um lado para o outro, no quarto apertado até de manhã. Cheguei a pensar que ser mãe faria de mim uma mulher mais forte de imediato. Mas, na verdade, ser mãe, antes de mais nada, faz-nos perceber o quão fracas e vulneráveis somos. Houve uma noite em que a Sophie teve uma bronquiolite e teve de ser internada. Fiquei sentada ao lado do berço, a segurar o fio do soro com uma mão e a ver o telemóvel com a outra para não adormecer. Foi nessa mesma noite que vi a notícia de que a Helena estava em estado crítico e que o Tiago tinha trazido um especialista estrangeiro para a ajudar. A fotografia, tirada no corredor do hospital, não mostrava a cara do Tiago, apenas as suas costas e a camisa preta. Eu reconheci-o imediatamente. Nem que fosse só pelo ângulo dos ombros, eu conhecia-o. Ao lado dele estava o meu pai, a dona Leonor e alguns familiares em redor da porta do quarto. E eu ali, no hospital distrital, com o cabelo a cair do pós-parto, a camisa manchada de leite e a minha filha a respirar com dificuldade no berço de oxigênio. Ao meu lado, apenas a tia Lourdes, que acabara de adormecer numa cadeira de plástico. Apaguei o ecrã muito rapidamente, mas a dor continuou. Perguntei-me o que aconteceria se a Sophie não existisse. Se naquela noite de chuva eu tivesse morrido de verdade, será que o Tiago sofreria por muito tempo? Ou será que, no fim, ele voltaria para os braços da pessoa a quem achava que devia a vida inteira? Essa pergunta era cruel para mim mesma, mas uma pessoa, quando está muito sozinha, raramente pensa em coisas bondosas. A Sophie fez 1 ano numa tarde bonita de sol e a tia Lourdes comprou-lhe um pequeno bolo de aniversário. Os vizinhos da viela juntaram-se para nos dar os parabéns. Havia muita gente que gostava de nós. A peixeira deu um gancho de cabelo à miúda. O senhor da mercearia, ao fundo da rua, deu um patinho de borracha que apitava pipi. A Sophie usava um vestido amarelo que a tia Lourdes lhe tinha feito a partir de uns restos de tecido. Agarrava-se a uma cadeira,
com o cabelo a esvoaçar, a sorrir e a mostrar os poucos dentinhos, contente por poder enfiar a mão no creme do bolo. Ao olhar para a minha filha, percebi que a minha vida não era assim tão miserável como eu imaginava. Perdi um casamento que não tive tempo de perceber se era feito de amor ou de ódio. Perdi o meu nome em Lisboa e perdi até o meu lugar ambíguo na casa do meu pai. Mas ganhei a Sophie. Quando se tem um filho, ainda sentimos dor, mas essa dor já não tem o poder de nos matar tão facilmente. Naquela noite não dormi. Fiquei sentada perto da janela da água furtada, a olhar para a viela cada vez mais vazia, sob a luz amarelada dos candeeiros de rua. A brisa do mar passava pelas cortinas, trazendo o cheiro a maresia e a peixe. Continuei a pensar. Se o Tiago me encontrasse, por que motivo viria? Por amor? Por arrependimento? Por que quereria assumir a filha, se soubesse dela? Ou porque a Helena precisaria de mais alguma coisa do meu corpo? Eu detestava-me por ainda ter este último pensamento. Mas o medo não surge do nada. É alimentado por cada silêncio do Tiago, por cada meia palavra da Helena, por cada mensagem da família do meu pai sobre exames ao sangue. Na mesma altura, num sítio muito distante, o Tiago fechava a caixa com o colar de pedra verde. Tinha o olhar cravado na fotografia do nosso casamento, que continuava na parede daquele quarto que passara muitas noites com a luz acesa. Mais tarde, disseram-me que as pessoas da equipa de buscas lhe perguntaram se iam continuar a procurar em Trás-os-Montes, pois já lá estavam há muito tempo sem resultados. O Tiago ficou calado durante muito tempo e respondeu: retirem-se daquela serra, mas não parem. Procurem na terra da mãe dela primeiro. Se não a encontrarem em Portugal, procurem no estrangeiro. A pessoa da equipa hesitou e perguntou: você ainda acredita que a Teresa está viva? O Tiago respondeu: se não encontraram o corpo, eu não acredito. Eu não ouvi esta frase naquela noite. Se a tivesse ouvido, talvez o meu coração tivesse ficado um pouco mais brando. Mas naquela altura, a única coisa que eu sabia era que o homem que eu amava e odiava em simultâneo estava a aproximar-se. E eu não sabia se devia pegar na minha filha e fugir, ou ficar e fazer-lhe a pergunta que encravara na minha garganta durante 2 anos. Afinal, no teu coração, eu era a tua mulher? Ou apenas uma substituta da minha irmã? Durante muito tempo, sempre que ouvia o barulho da chuva bater com força nos telhados de chapa, assustava-me e abraçava a Sophie com força, como se ela ainda estivesse na minha barriga no meio daquela lama naquela noite. Costuma dizer-se que sobreviver a um acidente é uma sorte. Mas ninguém me disse que, às vezes, a sorte também pesa como uma dívida. Pois, depois de ser arrancada da morte, eu tive de aprender a continuar a viver enquanto todas as pessoas lá fora acreditavam que a Teresa do passado já não existia. Eu não regressei a Lisboa. Essa decisão não foi por ser teimosa ou por me querer vingar do Tiago desaparecendo. Para ser sincera, nos primeiros dias no hospital distrital, bastava que as enfermeiras passassem a ligar aos familiares de outros doentes para que as minhas mãos transpirassem de tanto me lembrar do número dele. Lembrava-me da voz dele. Lembrava-me da forma como ele esteve perto da cama quando me perguntou se eu já tinha ouvido a chamada da Helena. Lembrava-me do silêncio dele quando eu falei no exame de sangue. E precisamente por me lembrar tão bem, não tinha coragem de ligar. Tinha medo que ele viesse buscar-me e tudo voltasse ao que era. Que me dissesse que o caso da Helena não era o que eu pensava, que a minha família chorasse e dissesse que devia sacrificar-me pelo sangue, e eu, com a barriga já a notar-se, ficasse presa entre o marido e a família, obrigada a cerrar os dentes e a ser a boazinha, como em todos os anos passados. Eu já não era a rapariga que deixava o seu bolo para a Helena e fingia não ter fome. No meu ventre estava a Sophie. Naquela altura ela não tinha nome nem feições, mas fez-me perceber que uma mãe não tem o direito de ser cobarde em relação aos seus próprios medos. O registro de nascimento da Sophie ficou sem o nome do pai durante um tempo. A funcionária da conservatória olhou demoradamente para mim quando viu esse espaço em branco, mas não fez perguntas. Com a minha filha ao colo, disse a mim própria que, se o Tiago se mostrasse merecedor, a Sophie teria o direito de saber quem era o pai. Se não, eu preferia que a minha filha crescesse com um espaço vazio, que era mais honesto do que ter um pai presente de corpo,
mas com a alma sempre direcionada para outro sítio. Pode soar duro, mas à noite, a ver a minha filha dormir, também me perguntava se estava a ser egoísta. Ter um pai e ter de viver como se não o tivesse. De quem era a culpa? Afinal, não conseguia encontrar resposta. Só sabia que estava com muito medo. A partir desse momento, deixei de procurar notícias do Tiago. Mudei de número, eliminei as contas nas redes sociais, avisei a tia Lourdes de que, se alguém perguntasse por mim, dissesse que não sabia de nada. Não queria viver sempre a tentar saber onde ele estava, o que estava a fazer e quem estava a salvar. Agora eu tinha a Sophie, o dinheiro do leite, dos remédios e do quarto. Havia manhãs em que tinha de me levantar cedo para fazer a papa e ainda corrigir trabalhos online. Eram coisas pequenas, mas puxavam-me do fosso profundo do rancor. Comecei a sorrir quando a Sophie se virou sozinha, a bater palmas quando começou a balbuciar mamã e a sentar-me à porta de casa a comer um arroz doce feito pela tia Lourdes, sentindo que a minha vida não estava assim tão arruinada. O aniversário da Sophie foi numa tarde suave de sol, e a tia Lourdes comprou-lhe um bolo de aniversário pequenino. Cada vizinho da viela contribuiu com um mimo. A peixeira deu o gancho de cabelo à miúda. O senhor que arranjava bicicletas ao fundo da rua deu-lhe um pato de borracha que apitava pipi. A Sophie envergava o vestidinho amarelo feito de retalhos, agarrando-se à cadeira, com um sorriso mostrando os dentinhos minúsculos. Tirei imensas fotografias, mas não as partilhei em lado nenhum. A felicidade que nós as duas tínhamos era como um pequeno candeeiro a óleo. Não dava uma luz muito intensa, mas aquecia o suficiente. Tinha medo que, se a levasse lá para fora e apanhasse vento, se apagasse. Uma semana depois do aniversário da Sophie, a tia Lourdes recebeu uma chamada da terra da minha mãe. Quem ligava era o senhor Manuel, um vizinho antigo que conhecera a minha mãe. Ele sondou de forma cuidadosa, baixando a voz como se temesse que alguém ouvisse. Lourdes, tens por aí uma rapariga chamada Teresa? Há uns dias, andaram por aqui uns homens de Lisboa a perguntar histórias da mãe dela. Andam em carros de luxo. Os homens que vêm com eles não parecem ser pessoas normais. Achei que havia qualquer coisa e decidi avisar-te. A tia Lourdes olhou para mim. Eu estava a dar a papa a Sophie. A colher parou a meio do ar. A papa caiu na fralda da miúda, deixando uma mancha amarelada. A Sophie olhou para mim sem perceber nada e abriu um sorriso, mas eu senti o meu coração bater com tanta força que o peito me doeu. Perguntei baixinho: como é que era esse homem, senhor Manuel? A pessoa do outro lado calou-se por uns instantes e depois respondeu: alto, claro, de rosto fechado. Fala pouco e pergunta muito ao pormenor. Perguntou sobre as amigas que a tua mãe tinha, se alguma vez ela tinha ido para o centro de Portugal. Não lhe disse muito, mas acho que, mais cedo ou mais tarde, ele vai descobrir. Pousei a tigela da papa. A tia Lourdes chegou-se e pegou na sofá para lhe lavar a cara e deixar-me sossegada por uns momentos. O quarto nas águas furtadas subitamente pareceu encolher. Todas as barreiras que eu construíra durante mais de um ano sentiram o embate do vento. O Tiago andava à minha procura, e não era uma procura de passagem. Se ele já tinha chegado à terra da minha mãe, isso significava que ele não acreditava que eu tivesse morrido, e não desistia. Mas não desistir não é necessariamente o mesmo que amar. Ele podia procurar-me por se sentir culpado, pelo orgulho de um homem que perdera a esposa de uma forma tão trágica, porque queria apurar a situação de um filho que talvez já suspeitasse que existia, ou, na pior das hipóteses, porque a Helena voltara a precisar de um dador. Eu detestava-me por este último pensamento cruzar a minha mente, mas o medo não nasce do nada. Ele tinha sido alimentado por cada silêncio do Tiago, pelas palavras vagas da Helena, por cada mensagem da minha família. Nessa noite, abracei a Sophie, mas não preguei olho. A menina, habituada ao cheiro da mãe, aconchegou-se no meu peito e adormeceu profundamente. A mãozinha dela apertou a gola da minha camisa. Olhei para o rosto da minha filha na penumbra e percebi que as sobrancelhas dela e o nariz se assemelhavam cada vez mais aos do Tiago. Houve vezes em que eu senti tanta raiva que queria que ela fosse inteiramente parecida comigo, só para não ter de o ver nos traços dela. Mas com a Sophie a dormir,
Os lábios amuavam de uma forma igual à do Tiago. Sempre que me sentia exausta, sofria a ponto de não conseguir respirar. Quase de manhã, a tia Lourdes bateu à porta, entrou e pôs-me à frente um copo de leite morno. Sentou-se na beira da cama sem rodeios. Se te quiseres ir embora, eu arranjo-te dinheiro. Mas, Teresa, fugir para sempre cansa muito. Eles já foram à terra da tua mãe. É uma questão de tempo até chegarem aqui. O importante é saber se tu queres ouvi-lo ou se preferes viver a vida inteira nessa dúvida. Olhei para o copo de leite. O calor a subir fez-me os olhos arderem. Não tinha resposta. Eu só sabia que, quando o sol nasceu e ouvi a carrinha do padeiro a buzinar na viela, a vida lá fora continuou como se ninguém soubesse que o meu coração estava numa encruzilhada. Abracei a Sophie com mais força e perguntei a mim mesma: se o Tiago aparecesse de facto à minha porta, eu devia pegar na minha filha e fugir de novo, ou parar e fazer a pergunta que nunca lhe fiz? Afinal, ele procurava-me porque eu era a Teresa? Ou porque eu era a irmã da Helena? 3 dias depois, o Tiago estava em pé à porta do meu quarto arrendado. Eu lembro-me perfeitamente daquela tarde, porque a Sophie estava agarrada à minha perna, a chorar, querendo ir comigo. Eu estava despachada para entregar uns arranjos de costura para a tia Lourdes. A miúda tinha acabado de fazer 1 ano. Ainda não falava direito, mas era muito manhosa. Agarrava-se à minha perna como uma pequena ursa e dizia mamã, mamã, de tal maneira que a pessoa mais dura do mundo ficaria branda. Baixei-me e tentei descolá-la da minha perna, rindo-me e ao mesmo tempo achando graça. A mamã vai já voltar. Fica aqui quietinha com a tia Lourdes, que logo à noite a mamã traz um iogurte. A miúda atirou-se para o chão, com os olhos muito vermelhos, a boca a revirar e pronta a fazer birra. Suspirei e ia pegar nela, quando do fundo da escada se ouviu um barulho de passos estranhos. Não era o ruído de chinelos dos vizinhos, nem o dos sapatos de pano do estafeta de mercadorias da sapataria. Era o som de sapatos de pele a bater nas escadas de forma muito suave, mas muito pesada. Cada passo nas escadas estreitas de madeira da casa velha fazia o meu coração encolher-se. A tia Lourdes lá de baixo gritou para cima, a voz a tentar manter-se calma, mas com uma quebra evidente. Teresa, está aqui uma pessoa à tua procura. Eu fiquei calada, olhei para a porta e a Sophie parou de chorar, levantou a cabeça como se sentisse qualquer coisa de diferente. A porta do meu quarto não estava trancada, apenas encostada. Quando a empurraram de leve, o homem que estava por trás dela apareceu ao fim de mais de 1 ano. Pensei que o tinha enterrado na vida passada. Vestia uma camisa branca impecável e umas calças escuras clássicas. A estatura dele quase tocava na ombreira da porta. O Tiago estava muito mais magro nas minhas lembranças, o rosto dele afiado, os olhos negros e sombrios. Mas bastou ele estar ali, para o pequeno quarto da água furtada se tornar tão apertado que eu deixei de conseguir respirar. Atrás dele, na escada, 2 homens vestidos a civil ficaram parados e não entraram. Não pareciam agressivos e não fizeram nada demais. Mas bastou a sua presença para me lembrar que o Tiago continuava a ser o Tiago, o homem poderoso que, se quisesse procurar alguém, a encontraria. Abracei a Sophie instintivamente. A criança, curiosa com os estranhos, ficou a olhar com uns grandes olhos, idênticos aos meus, mas com umas sobrancelhas iguaizinhas às dele, o que até doía. O Tiago não prestou atenção ao quarto imediatamente. O olhar parou em mim e ficou lá, fixo, tão demorado que eu sentia como se estivesse a atravessar a barreira de calma e distância que eu mesma tinha posto por tantos dias e noites. Depois, esse olhar recaiu lentamente para a Sophie, e eu vi o pescoço dele a contrair-se, as mãos presas e caídas aos lados a cerrarem-se. O homem, que em reuniões com centenas de empresários nunca perdeu a cor, agora quedava-se aterrorizado e mudo em frente a uma criança que estava com o dedo na boca a encará-lo. Fui a primeira a recuperar os sentidos. Talvez, se não recuperasse de imediato, começaria a chorar. Peguei na Sophie para não me dar mais tempo de pensar e pousei a menina imediatamente nas mãos de Tiago. Ele reagiu instintivamente e pegou-lhe de modo tão desajeitado a ponto de a Sophie ficar debaixo de um braço, e parecer uma boneca de retalhos. Ela não chorou. Muito pelo contrário, ficou
Abriu muitos olhos e ficou a espreitar aquele homem. Dei um riso amargo. Senti o coração esmagar-se. Apareces na altura certa. Fica a segurar lá um bocado porque tenho um compromisso. Já que és da família, a Sofia é calminha e os da família já a podiam levar ao colo. Ou achas mal? O espaço ficou silencioso. A tia Lourdes estava nos corredores, de coração na boca. Os seguranças atrás do Tiago disfarçavam, virando o olhar como quem fingia não escutar, e o Tiago observava-me. Por breves momentos, o olhar frio do costume foi muito temeroso. Ele perguntou: "Como é que me chamaste?" O Tiago deu um riso sem alegria, um que dá calafrios até aos ossos. Ele segurou a Sophie num dos braços e usou o outro para trancar a porta nas costas. O barulho não foi muito estridente. Contudo, deu para perceber que eu dali tão depressa não iria sair. A menina, ainda curiosa e destemida com os botões da camisa dele, eu recuei de imediato um passo, como reflexo meu. Ele baixou os olhos para ela. Ele dirigiu as palavras pausadas, dente a dente para mim. Teresa, de facto, excelente atitude de aprender a morrer por uma vida só, para depois fingires e dizeres que o teu marido é agora cunhado ou ex-marido. Eu atirei-lhe. Serei a viúva do meu próprio casamento, já que nunca assinaste os papéis do divórcio e até fizeram uma missa pelo meu funeral. Para que servem as tuas ordens agora? Vieste só tratar das burocracias? O rosto do Tiago avermelhou-se. Uma tristeza tão pura que o vidro de frieza em redor dele explodiu. Ele avançou a passos lentos e colocou a Sophie no pequeno berço improvisado. A minha Sophie, que normalmente é muito agarrada a mim e chora se alargam, não reclamou perante aquele recém-aparecido. Ele disse-lhe com voz serena: "Fica cá, menina, sentadinha." Ela obedeceu, pegou no pato de borracha e limitou-se a focar naquele homem estranho. Ao observar a cena, o meu coração perfurou-se de dores distintas, coisas de sangue. Eu, mãe, perdi tantas noites a tentar acalmá-la e aquele desconhecido tão depressa a fez calar. O Tiago virou-se para mim. Fez menção de avançar, mas parou ao ver o meu recuo. Aproximou-se o suficiente para olhar para a marca na minha testa, a cicatriz que a derrocada deixara. "Dói?" perguntou ele com a voz rouca, os braços pendidos como se não tivessem força. "Dói mais deixares-me alimentar ilusões", respondi com frieza. "Pensaste que eu te desejava morta?" perguntou ele, fechando os olhos na escuridão da sua dor. "Nunca me deste a oportunidade de te entender. Nos nossos 2 anos de casamento, querias que eu fosse apenas a esposa obediente e cega. Falar da Helena? Nunca me deste hipóteses. Escondias as tuas decisões nas sombras. Eu dizia que tinha medo, e tu dizias que era exagero da minha cabeça. Agora sentas-te a lamentar? O teu desespero chega demasiado tarde." Ele tentou tocar-me no ombro, e eu recuei, como fizera na véspera do desabamento da minha vida. Olhei para a mão dele suspensa no ar. "A Sophie, ela tem a tua linhagem de sangue, não tem?" perguntou ele, mudando de assunto, o olhar fixo na menina. "Olhas para ela e ainda precisas de perguntar? Como é o nome dela no registro?" "Sofia", falei. "E os apelidos?" "Não tem o nome do pai." Atirei-lhe. Ele pareceu chocado. No momento do parto estava em fuga, correndo perigo, com medo que tu me forçasses a ser a dadora da Helena. Achei que tu não nos querias sem ser pelo sacrifício. Fiquei com medo e fugi. Tu pensaste que o meu silêncio era uma escolha para te forçar? Tiago encostou-se à parede, como se o peso das minhas palavras o esmagasse. "Teresa, eu nunca permiti que procurassem o teu corpo nas águas do rio. Nunca aceitei aquele funeral. Nunca assinei o divórcio. O meu desespero não foi apenas por culpa. Foi porque perdi a minha mulher. A tua mulher faleceu", ri-me amargamente. "A mulher que te esperava calada. A mulher que pagou o próprio parto e ficou sozinha na cama do hospital enquanto tu aparecias nas fotos ao lado da Helena em Londres. Fui eu quem passou por isso, não tu." O Tiago arregalou os olhos. A dor de me ouvir falar da cesariana e das noites sozinha pareceu quebrar a sua postura rígida de empresário. Ele ajoelhou-se no tapete, ao lado do berço da Sophie, chorando sem tentar esconder as lágrimas. Tocava nos pequenos dedos da filha, com a mão trêmula, repetindo para si mesmo que era o pai que lá estava.
Em verdade, Teresa, disse ele, a voz embargada, eu nunca faria com que arriscasses a tua saúde ou a tua vida para doar o que fosse a Helena. Sem ti e os teus a pedirem pelo telefone do pai, e o senhor a dizer que não havia provas dos factos. O Tiago, num movimento brusco, tirou o telemóvel do bolso e mostrou-me um vídeo. Vê, isto foi no aeroporto. Olhei para o ecrã. O pai Vicente e a dona Leonor ajudavam a Helena. O Tiago estava atrás. Helena desmaiou, e o Tiago, por reflexo, segurou-a, mas afastou-se de imediato. A câmara dos fotógrafos manipulara o ângulo para parecer um momento íntimo. O falso amor nos jornais era apenas uma farsa mediática. Eu fiquei calada em choque. Se eu tivesse visto este vídeo, se não houvesse segredos, se ele me tivesse mostrado as mensagens do meu pai, onde o Tiago dizia claramente: sem testes a Teresa, recuso as doações em absoluto, a minha mulher não será tocada. A proteção dele foi silenciosa, feita através de ameaças aos meus pais, mas sem nunca me contar. E o silêncio egoísta dele causou-me o pânico de fugir. Então, e o favor? O favor do passado? Perguntei. O homem hesitou. Nos meus 12 anos, nos arredores da Serra de Sintra, caí num penhasco. Com o sangue de um corte, uma rapariga da família do teu pai atou-me um cachecol vermelho. Ela salvou-me. Quando encontrei a família do teu pai, anos depois, a Helena identificou-se com o incidente. Falou-me dos detalhes. Assumi que lhe devia a vida e paguei a minha gratidão com proteção médica. As vozes da Helena na minha infância voltaram. Não fales dos segredos do que viste hoje. Ela assustou-me e ficou com o crédito para si. E o cachecol atado à esquerda da ferida? A tremer de medo? Questionei, com o coração a bater forte. A Helena não sujou as mãos de lama e sangue. A Helena nunca teve um corte nas palmas das mãos por correr aos tombos para chamar os adultos. Mostrei-lhe a cicatriz antiga na palma da minha mão esquerda, um pequeno traço branco. A Helena não tem esta marca. Fui eu quem te atou a perna e chamou por ajuda. Ela fez com que eu me calasse, roubou a história e assumiu o lugar de tua salvadora. O Tiago arregalou os olhos. A dor bateu-lhe de frente. O homem de postura rígida viu a farsa de toda uma vida desabar. Teresa, os meus perdões, disse ele. As minhas gargalhadas ecoaram pelo quarto. O teu perdão vem tarde demais. Deixaste que a dívida de gratidão, que ela me roubou, apagasse o meu lugar de esposa. Ignoraste a minha dor porque preferias acreditar nela. O choro dele calou-se. Vou de encontro da verdade. A ela. Ele não tentou forçar-me a voltar. Pediu apenas para ficar hospedado num hotel na Nazaré, para poder conhecer a filha e criar laços com ela. E eu, cansada da guerra, permite. A tia Lourdes não foi mansa. No jantar de bacalhau assado e caldo verde, atirou a cara do Tiago. Os senhores ricos da capital não sabem o que é a dor das noites sozinhas de uma grávida, e o Tiago aceitou humildemente. Dias de aprendizado com fraldas e leite seguiram-se. O Tiago trocava fraldas com os seus fatos caros, aguentando o choro de bebê e os sarcasmos da tia Lourdes. Mas as birras da Sophie acalmavam ao som das canções de embalar e das carícias do pai, enquanto a brisa da Nazaré soprava lá fora. Numa noite em que a miúda teve febre a nascer os dentes, vi o cansaço e o pânico dele. Ao baixar-me, ele viu de novo a cicatriz da cirurgia. Em choque, ele beijou a minha ferida, pedindo perdão sem a máscara de Lorde dos Impérios de Fortuna. Numa manhã, uma mensagem urgente de Lisboa. Helena estava no fim da vida. O meu pai pediu a nossa presença. Eu aceitei ir, não para perdoar com ódio, mas para fechar o espelho dos abismos. Na chegada ao hospital luxuoso de Lisboa, o meu pai e a dona Leonor estavam no corredor. O choque de me ver viva calou-os. O Tiago serviu de escudo protetor perante o pânico do Vicente. Não haverá chantagens nem laboratórios, avisou o Tiago com a ameaça de advogados. O meu pai recuou, em mudez e vergonha. Entrei no quarto silencioso. A Helena não tinha o encanto de outrora, apenas o esqueleto de uma vítima. Ela confessou: tive ciúmes dos teus sorrisos, de teres salvo o Tiago em Sintra. Fiquei com a gratidão para não ser tu. E quando ele casou contigo, eu vi como o olhar dele te procurava. Tive de voltar.
As feridas não curam com lamentos nos leitos de morte. Mas vou sem ódio, porque já não estás viva para mim. Respondi com frieza, saindo do quarto sem chorar. Helena suspirou as perdas do dia e expirou na manhã seguinte. No funeral, não marquei presença. Apenas mandei uma coroa de flores no meu nome e no da Sophie, reduzindo as memórias à poça em dor. O Tiago vendeu o apartamento antigo com as suas paredes frias de luxo. Guardou as fotos do passado e o colar de esmeraldas nas caixas do esquecimento. Compramos uma casa nova. Voltei a dar explicações e vi o Tiago de fato e chave de fendas a construir os berços. Numa noite, ele confessou: fiz uma vasectomia planeada. Não haverá mais riscos de morte em partos para ti. A rapariga que temos basta, sem importar as linhagens de herdeiros. Eu chorei, sem o ódio que antes sentia, e aceitei o perdão sem esquecer a caminhada. Anos mais tarde, a Sofia, já jovem, trabalhava na empresa sem apoios de nepotismo. Nos regressos a Nazaré, a tia Lourdes, agora mais envelhecida, dava carinhos e ralhetes amorosos à sobrinha. O Tiago beijava as minhas mãos, agora com novas alianças de casamento, e beijava a cicatriz da Serra de Sintra ao som do vento e das ondas. Sem as tuas idas, as tuas omissões, nos momentos cruéis e os meus amargos, disse eu, não teríamos esta salvação do nosso amor. Não escreveram a minha vida nas folhas do destino. Fui eu quem escreveu o final de Teresa. Obrigado por nos ouvirem. Se esta história tocou o vosso coração, deixem um comentário, coloquem um gosto e subscrevam o canal para continuarem a ouvir histórias de vida reais e reflexões.